Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo. Oi, eu sou a Beatriz. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista, hoje com a Natália Camilo. Ela trabalha numa empresa chamada Soluções Jovem. Isso, soluções de trabalho. Isso Isso. mesmo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Eu queria começar com uma pergunta já. Pode me falar um pouco da sua biografia? Claro, vamos lá. Bom, eu iniciei a minha trajetória aos 16 anos. Então, o meu primeiro emprego foi numa clínica médica odontológica por aproximadamente 6 meses. Lá eu fazia atendimento médico, atendia os clientes, os representantes de laboratório, enfim. E aí, por 6 meses eu fiquei nesse local e surgiu uma oportunidade de uma vaga na empresa Reunidas Paulista. E aí eu fiquei nessa empresa por aproximadamente 18 anos. E lá, assim, passei por diversos departamentos. Então eu iniciei um setor de digitar passagens. Então tinha uma empresa, que era uma empresa do grupo da Reunidas, e lá nós digitávamos passagens. Então tudo que os clientes faziam, determinado trecho, nós tínhamos que digitar a passagem uma por uma. E nesse setor eu fiquei aproximadamente uns 8 meses. Foi quando uma gerente do departamento pessoal me fez um convite. Falou, Natália, surgiu uma vaga aqui no departamento pessoal, você não quer vir trabalhar? Eu falei, olha, eu não sei de nada. Não sei literalmente nada, mas estou muito disposta a aprender. Porque era uma área que eu via que tinha progresso. E lá eu fui. E nessa área eu fiquei por aproximadamente 11, 12 anos. Foi uma área que eu me encantei, uma área que faz da minha vida, assim, o motivo de eu realmente gostar de pessoas, de eu lidar com pessoas, de querer ajudar as pessoas. Porque ali você trata, desde quando o funcionário, quando a pessoa está ainda em processo de recrutamento e seleção, né, passa por processo de entrevista, depois que ela entra na empresa, depois quando ela sai de férias, depois quando ela é desligada, e enfim, e com a vida dela na empresa. Então isso foi um departamento que me encantou muito, e eu gostei muito de trabalhar. E aí eu me engravidei, e aí a diretora da empresa falou assim, olha, Natália, eu fazia a folha de pagamento de uma outra empresa, né, do grupo. E ela falou assim pra mim, Natália, nós vamos eliminar essa outra empresa que você faz a folha de pagamento, e aí eu gostaria de saber em que área você quer trabalhar. Eu falei, caramba, como assim, né? Que área que eu vou trabalhar? Eu amo isso aqui, e o que eu vou fazer? E aí ela falou, olha, você tem uma semana pra pensar, e ela me chamou na diretoria, você sobe grávida assim, né, tremendo, né? Eu falei, o que eu fiz, né? E aí ela me fez essa oportunidade de escolher realmente em qual área eu gostaria de trabalhar. Passada uma semana, eu fiquei pensando muito, porque eu queria algo que realmente fizesse sentido para mim, em que realmente eu me identificasse. E aí eu parti para a área de qualidade, só que uma qualidade voltada para redução de custos, né, com relação à folha de pagamento, com relação ao funcionário, enfim. E aí eu fui para essa qualidade. E aí eu fiquei até o meu filho nascer, fiquei mais ou menos uns 6 meses. Quando eu retornei da licença maternidade, ela chegou em mim de novo e falou assim, você não vai ficar mais na qualidade. Eu falei, como assim, né, gente? Pra onde que eu vou, né? E aí ela falou assim, olha, surgiu uma vaga no departamento de compras, a gente precisa implantar um sistema que seja mais ágil na questão da compra, e eu preciso de alguém lá. Eu falei, bom, não sei nada, mas estou disposta a aprender, então vamos embora. E lá fui. E assim, confesso pra vocês, foi um departamento em que eu não me identificava, porque não tinha nada a ver com relação com pessoas, nada a ver com tudo aquilo que eu sempre gostei. Mas, na minha vivência de Reunidas, foi o departamento em que eu mais aprendi, de fato. Por quê? Eu consegui enxergar a empresa num todo. Então, por exemplo, desde a área da manutenção, liberação dos carros, era muita informação de outras cidades, então assim, eu consegui entender ela num geral, sabe? Então eu falei, nossa, é essa potência? É essa potência. E eu não tinha noção daquilo, porque eu ficava muito concentrada nos funcionários, e eu não sabia essa questão externa, né? Quando o carro quebra, o que acontece, enfim. Implantamos o sistema, fiquei ali aproximadamente uns 8 meses nesse departamento, e aprendi muito, muito mesmo. E aí, como se não bastasse, chegou o gerente da área comercial e falou, Nath, eu preciso de você trabalhando comigo. Ele, ó, tô vendo que você não é muito dessa área aí não, e você tá precisando deslanchar em algumas outras coisas. Eu falei, bom, então vamos lá. Pra onde que você quer me levar, né? Aí ele falou, ó, eu vou conversar com a diretora e eu gostaria muito que você fosse pra área comercial comigo, para poder estruturar a equipe de vendas. Então, seria lidar com o desenvolvimento dos agenciadores, né, que são as pessoas que vendem passagem, para a gente estruturar as agências, fazer um padrão, padronizar atendimento, enfim. Eu falei, bom, acho que isso pode ser uma coisa bacana também, porque envolve pessoas. E aí, assim fui, com cara e coragem. Aí viajava muito. Meu filho era novinho ainda, né, e eu viajava muito, muito mesmo. Mas, assim, também foi uma área que eu me encantei. Minha mãe,
para eu chegar onde eu estou no Soluções Job, né? A minha mãe, ela tem uma empresa no ramo de moda praia, e aí, em um desses períodos que eu saí de férias, enquanto eu estava ainda na área comercial, a diretora até me fez uma proposta, olha, Natália, eu quero que você faça uma pós-graduação para que a gente consiga, né, aumentar o seu cargo, enfim. Eu falei, não, beleza, saí de férias com essa ideia, tá bom, quando eu voltar eu vou fazer uma pós, né. E aí, quando eu saí de férias, minha mãe, que tem uma empresa no ramo de moda praia, ela fez uma cirurgia no ombro. E aí ela ficou incapacitada de trabalhar durante meu período de férias. E aí foi nesse período em que eu efetivamente entrei na empresa dela para poder ajudar. E aí me deu, sabe quando dá aqueles 5 minutos e você começa a parar, analisar e pensar assim, se um dia minha mãe fala assim, olha, eu não quero mais, tudo aquilo que ela lutou, conquistou a vida toda para construir, ia se dissipar, porque eu não entendia, minha irmã também não, meu pai também não, então era só minha mãe. E aí, nesses 30 dias que eu fiquei com ela, eu pude aprender muita coisa. E eu falei, puxa, eu trabalho, ralo tanto para os outros, né? Gostaria muito de poder ajudar. E aí, voltei das minhas férias, cheguei e falei, olha, eu vou né, cumprir meu aviso e vou trabalhar com a minha mãe. E foi um baque, né? Porque assim, ninguém esperava, eu conversei somente com o meu gestor comercial, ele falou com a diretora me chamou lá em São Paulo para perguntar o que tinha acontecido. E aí eu falei, olha, realmente eu preciso tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. E é algo que realmente eu preciso saber, né? Porque se um dia minha mãe falar assim, ó, não quero mais, poxa, é algo que ela lutou, que ela batalhou. Era o sonho dela, na verdade. Ela falou, ó, Natália, eu não posso te segurar, vai. Só vai. Mas se porventura você quiser voltar, as portas estão abertas. Então isso pra mim me deu segurança e me deu vontade realmente de querer progredir, de querer ajudar. E assim fui. Estou na Nath Moda Praia já tem 4 anos. E assim, falar pra vocês, aprendi muito também, porque ali a gente, quando você é dono, você se torna meio severino, né? Então você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai aprendendo a empresa como um todo. Só que mesmo assim, nesse período, desses 4 anos, eu sempre tive muito latente dentro de mim essa questão de poder ajudar as pessoas com relação ao mercado de trabalho. Era algo assim que eu queria muito impulsionar os jovens, porque assim, eu iniciei com 16. Se eu tivesse alguém que pudesse ter me ajudado, né, quando eu tinha meu início, talvez algumas coisas que eu passei, eu não teria passado. E aí eu poder contribuir, ajudar para o jovem de uma maneira diferente, para que ele não leve sempre não, eu fico com isso dentro de mim. E aí foi quando, esse ano, na verdade, eu iniciei essa empresa, que chama Soluções Job, que é voltada realmente para soluções de trabalho, que envolve tanto a área de transição de carreira, recolocação no mercado de trabalho, primeiro emprego, enfim, desenvolvimento profissional, para que realmente as pessoas estejam preparadas para o mercado e que encontre realmente a área que ela gostaria de atuar. Então isso é o que faz meu coração pulsar, que faz meu olho brilhar, que faz eu sorrir, porque é uma área que realmente me encanta. Então assim, essa é um pouquinho da minha história e da minha biografia, vamos dizer assim. E assim, hoje, falar para vocês que eu estou muito feliz, assim, tanto na empresa da minha mãe, quanto poder contribuir na vida das outras pessoas para que elas realmente se desenvolvam profissionalmente e que encontrem essa oportunidade no mercado. É isso. Natália, e na sua opinião, qual que é a visão do jovem de hoje? Qual que é esses desafios que eles estão enfrentando? Olha, hoje, para mim, eu falo assim, que hoje muitos dos jovens estão despreparados. Em que sentido? Até mesmo as pessoas que nunca trabalharam. Esse acho que é o principal foco. Por quê? Até mesmo na hora da elaboração do currículo. Muitas vezes os jovens se perdem no momento de uma elaboração. Por exemplo, eu nunca trabalhei. Eu não tenho nada para colocar. Sempre tem alguma coisa que dá para ser colocado, que chame a atenção das outras pessoas. Então, eu falo que esse despreparo, tanto na elaboração, quanto no momento da entrevista, que é muito importante, porque assim, ali é a sua porta de entrada. Então você tem que saber como se portar, você tem que saber como falar, como se vestir. Então tem uma série de coisas que hoje eles não pensam muito, então somente vão, sabe? E vão recebendo não, e acha que o mercado está difícil. E muitas vezes é por falta desse preparo e também com relação a cursos. Eu falo que hoje, eu falo como empresa agora, quando eu olho um currículo, eu vejo que a pessoa às vezes tem, sei lá, 20 anos, por exemplo. Ela não tem curso de nada. Então, assim, é o interesse da pessoa em querer evoluir, é o interesse dela em querer progredir. Então, eu acho que isso é um dos desafios, assim, que os jovens de hoje têm,
que eu acho que é uma das maiores dificuldades, é na elaboração do currículo, no momento da entrevista, e se qualificar. Se qualificar com relação a cursos, para realmente ser destacado no momento da entrevista. E, na sua opinião, qual que é a visão do futuro da juventude hoje? Como que os jovens serão no futuro para você? Olha, eu vejo o jovem hoje, assim, depois de pandemia, de todas essas coisas, assim, hoje eu vejo o jovem na era da tecnologia. Então não tem como fugir disso, não tem como fechar os olhos para isso. Então as pessoas que realmente, por exemplo, eu vou falar um pouquinho das tendências de mercado hoje, que eu acho que é para onde os jovens devem ir, né, que seria a parte da tecnologia, a parte marketing, publicidade e propaganda, porque hoje muitas empresas precisam dessa divulgação nas redes sociais. Então a pessoa que ela tem já uma expertise para essa área, ela já está com um passinho a mais. Então, assim, tudo que envolve essa área tecnológica, eu acho que faz com que a pessoa realmente ela tenha já um pouquinho de diferencial no mercado. Hoje em dia, as empresas estão buscando muito qualificação com relação ao atendimento ao cliente. Isso é um ponto, assim, que não é simplesmente atender, não é simplesmente vender, né? Então, eu falo que o jovem hoje, se ele focar nisso e ele tiver essa habilidade para atendimento, para vendas, ele já tem um passo a mais também. Porque hoje, o que as empresas precisam? Vender. Então, ela precisa de gente qualificada para que consiga atingir os objetivos dela, que é vender. Então, juntando a tecnologia, o atendimento e a questão da tecnologia, atendimento e a questão do marketing, esses três em conjunto hoje, se o jovem olhar com um olhar promissor para essa área, eu acredito que ele tem muito a progredir, tem muito a evoluir. Né? Não que as outras áreas não sejam, mas essas hoje são as que estão em evidência no mercado. Então eu vejo que, por esse motivo, eu acho que essa tendência voltada também para a logística tem uma área muito grande crescendo. Por quê? Hoje as empresas cresceram muito as vendas online. Então o trabalho com relação à logística também é uma área que tem crescido muito, que tem expandido bastante. Então eu acho que se a gente linkar voltado para essa questão do vendas, eu acho que o jovem tendo essa visão assim de se aperfeiçoar e se qualificar para essa área, eu acho que ele vai se dar bem no futuro. E qual que é a sua visão sobre os cursos técnicos de hoje? Olha, curso técnico, eu fiz. Na verdade, quando eu estudei, eu fiz meu terceiro colegial, eu fiz o curso técnico com informática, né? Eu fiz no Salesiano. E aí, assim, a visão que a gente tem do curso técnico hoje, ela é essencial para o jovem. Essencial. Hoje tem a ETEC, por exemplo, que é uma das escolas, assim, que também tem essa questão de curso técnico. É muito vantajoso para o jovem que consegue entrar, mesmo que não seja ali junto com o ensino médio, que tivesse algum outro curso técnico. Gente, você está aprendendo, você está buscando, você está evoluindo. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso ter uma faculdade, né? Um curso técnico, ele é uma porta de entrada, muitas vezes. Então, às vezes, eu não tenho ainda aquelas condições de fazer uma faculdade que eu gostaria de fazer, de ter, né, aquele curso que eu queria ter feito. Um curso técnico, ele traz muito benefício no momento em que você está ali se colocando para o mercado de trabalho. É uma visão que as empresas já têm de a pessoa querer algo a mais para a vida dela. Não simplesmente, vou terminar meu colegial e pronto, acabou. Se der, eu vou fazer uma faculdade. Se não der, deixa para lá. Não. Eu falo que assim, hoje a visão que a gente tem que ter, nós já, com o estudo já é difícil, imagine sem, né? Então, o curso técnico é uma das prioridades, eu falo, que para o jovem hoje. Se ele quer realmente buscar uma diferença aí no mercado de trabalho, é uma das linhas que eu diria e aconselharia a fazer. Bom, você falou que é muito importante o jovem ter um preparo hoje em dia. Eu queria perguntar algumas dicas para a primeira entrevista de emprego. Para a primeira entrevista, vamos lá. Bom, primeiro ele vai estar nervoso, né? Vai estar super nervoso, ansioso, vai estar tremendo, vai estar, assim, sei lá, com medo, né? Porque, minha primeira entrevista, não sei nem o que vão me perguntar, não sei nada. A primeira coisa, treine em casa, sabe? Tem algumas perguntinhas que elas são clichês, que são aquelas perguntinhas básicas que todos os entrevistadores vão fazer, né? Um exemplo, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, o que você faz de melhor, o que você não faz, né, que é tão bacana, ou o que você pode me falar de alguma experiência que você já teve, mesmo que ele não tenha trabalhado ainda, mas de vivência dele mesmo, porque a nossa vida, ela é repleta de ações durante todos os dias, né? Então,
mesmo que ele não tenha uma experiência profissional, ele tem história para contar da própria vida. Então, o que eu aconselho? Primeiro, ele lista lá algumas perguntinhas básicas do que o entrevistador pode estar perguntando. Ou ele treina no espelho, ou ele chama a mãe, o amigo, alguma pessoa para treinar com ele, porque eu acho que isso já vai deixando ele mais relaxado. Não que ele vá decorar, não pode decorar, mas já vai deixando ele mais calmo, mais sereno, para poder, no momento da entrevista, saber algumas atitudes que ele pode tomar e algumas perguntas que podem vir a acontecer. Então, assim, eu aconselho primeiro para ele treinar. Segundo, para ele olhar para o currículo dele e ver se tudo aquilo que está ali condiz com a vaga que ele está almejando. Então, por exemplo, eu quero uma área de tecnologia, por exemplo. O que está descrito no currículo dele que leve a empresa a falar assim, olha, ele é uma pessoa que poderíamos tentar para a área tecnológica. Então, ele descreveu alguma qualificação dele no currículo para que leve ele para essa oportunidade? Então, assim, primeiro, vestimenta, né? Então, ele já tem que ir com uma postura ereta, chegar, olha, bom dia, perto de mão mesmo, sabe? Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse processo seletivo. Gente, se falar isso, já quebra o gelo, né? Vamos dizer assim. Então, ele tem que ter algumas... Lógico, vai estar nervoso, a mão vai estar gelada, vai estar suando. Não importa. O entrevistador, ele não está preocupado com o seu nervosismo. Não está. Então, isso não é uma... Nossa, eu vou tremer e ele vai ver que eu estou tremendo. É normal. A gente quer saber, nós que estamos entrevistando, nós queremos saber o que você já fez. O que você pode contar para mim? Por exemplo, se às vezes o jovem passou por um determinado problema, na vida pessoal dele mesmo, eu vou fazer uma pergunta que remeta a ele me falar como que ele saiu daquela situação. Porque às vezes ele não tem experiência de mercado, mas ele tem experiência de vida. E aí, nessa experiência de vida, eu consigo identificar, através de em alguns momentos, eu consigo identificar o que ele fez e como ele fez para sair daquela situação. Então, tem algumas perguntas que ele tem que começar a se preparar antes, contar a história mesmo, de fato. Sabe, numa entrevista de emprego, você tem que contar história. Mas assim, vai ficar lá, né, meia hora contando uma história. Mas assim, você seja objetivo. Me conte uma história que você teve que solucionar um problema. Você vai contar o problema e como você fez para solucionar aquele problema. Então, isso já vai fazer com que o entrevistador já pense com outros olhos. Porque se ele chegar lá, não, nunca trabalhei. Não sei. Então, pronto. Ele não consegue se desenvolver. Então, o que eu falo para o jovem é treine em casa, no espelho com alguém, elabore algumas perguntas que possam vir a ser questionadas no momento da entrevista e vá, sabe, confiante naquilo que ele realmente quer, naquilo que ele realmente almeja. Então, acho que essas são algumas dicas que eu posso dar. E assim, as mulheres, né, nada de muita extravagância, né, os homens sempre de cabelinho arrumadinho, tênis limpinho, né? Não precisa assim, nossa, tem que estar de terno. Não, nada disso. Se você tiver uma roupa neutra, que não chame muita atenção, gente, o menos é mais. Eu sempre falo isso. Não queira ser aquilo que você não é. Mas também não demonstre uma forma assim, que a pessoa vai olhar para você e vai falar, puxa, você já tá vestindo assim numa entrevista, imagina no dia a dia. Né? Então, pense por um outro lado. Então, acho que essas seriam algumas dicas que eu daria para o jovem, para ele, pelo menos, iniciar ali nessa primeira entrevista. Natália, entrando nesse rumo aí de entrevistas, se você pudesse escolher um animal, qual que você seria? Ótima. Um animal. Olha, eu acho que eu seria a águia. Porque eu me identifico muito, assim, eu gosto de desafio, eu gosto de evoluir, eu não gosto de ficar parada. Então, assim, a águia, ela só vai, né? Muitas vezes ela pode tropeçar, ela pode bater, ela pode cair, mas eu falo que ela sempre pensa no alto. Então, quando a gente tem esse pensamento voltado para o alto, para a evolução, né, que eu digo, por mais que vão vir desafios, vão vir muitas turbulências, vai vir chuva, tempestade, vai vir um monte de coisa, mas ela tem um objetivo, ela tem um foco. Então, se fosse um animal, eu acredito que eu gostaria de ser a águia, porque cada vez mais ela está indo em busca do seu objetivo e querendo crescer. Então, acho que seria isso. Bom, gostaria de agradecer a sua presença, por você ter aceitado o nosso convite, certo? Então, pessoal, estou encerrando por aqui. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para seus amigos mais próximos e mais longe também. Então é isso, beijo. Tchau, tchau.